Primeira parte: Conceito de genocídio e democídio. Eu hoje vou trazer, então, esse conceito de democídio baseado na obra do saudoso R.J. Rummel, já citado várias vezes no meu canal, definindo o conceito de democídio. E ele diz assim, inicialmente, né? Na verdade é uma obra dele, que está disponível no site, vou deixar o link para vocês acessarem posteriormente. A morte pelo governo é a obra. No capítulo 1 ele fala sobre democídio no século XX, depois democídio pré-século XX, o que aconteceu antes a gente pode considerar como democídio. Mas vamos nos atentar primeiro ao conceito mesmo de democídio, fazendo algumas diferenciações. Por exemplo, quando você fala genocídio, entre outras coisas, isto é o assassinato de pessoas por um governo por causa de sua pertença indelével a um grupo, raça, etnia, religião, idioma. O que o nazismo fez foi um genocídio? Sim, evidente. Eles perseguiam os judeus. Isso é genocídio. Mas perseguiam também outros grupos que podemos considerar minoritários. Perseguiram ao ponto de matar, porque levavam para o campo de concentração e ali eles morriam. Óbvio, genocídio. Mas o que é o politicídio? É o assassinato de qualquer pessoa ou povo por um governo por causa de sua política ou para fins políticos. E quem cometeu isso, por exemplo, o governo de Stalin, quando perseguia os kulaks, não confundir com gulags, tá? Bom, ele fez isso exatamente porque estava cometendo um crime em nome do que ele chamava de justiça social, como muita gente faz hoje, mas não necessariamente matando, só destruindo reputação, né? E assassinato em massa? Bom, o assassinato indiscriminado de qualquer pessoa ou grupo por um governo. Podemos considerar assim assassinato em massa. E aqui o conceito pode ser um pouco mais amplo, tá? A gente vai discutir isso melhor. E democídio? Bom, o democídio é o assassinato de qualquer pessoa ou grupo ou povo por um governo, incluindo genocídio, politicídio e assassinato em massa. Então você tem a abrangência de tudo isso dentro do conceito de democídio. Entenderam? E aí ele fala assim: o genocídio é horrível, uma abominação da nossa espécie, totalmente inaceitável, é uma obscenidade. O mal do nosso tempo, que todas as pessoas boas devem trabalhar para erradicar. No fundo, não há dúvida sobre o que é esse mal. Todos reconhecem, apesar que hoje em dia ainda tem gente defendendo até nazista, né? Tem gente para tudo no mundo. Mas a maioria reconhece que o programa nazista para matar todos os judeus foi um genocídio. Tampouco há qualquer dúvida de que o atual massacre de muçulmanos bósnios pelos sérvios bósnios é um genocídio. Mas foi também um genocídio o massacre de aldeãos indefesos no Sudão pelas forças do governo que lutavam contra uma rebelião, o expurgo de comunistas pelo exército indonésio, o assassinato de oponentes políticos pelo governo nacionalista em Formosa, as execuções de proprietários de terra pela reforma agrária na União Soviética, ou a rápida morte de presos em campos de reeducação vietnamitas? Aí fica a pergunta: e o não matar, que tem sido chamado de genocídio? Nas convenções internacionais e na literatura profissional, o genocídio foi inicialmente definido como a destruição intencional de pessoas por causa de sua raça, religião, etnia ou outro grupo permanente de membros, certo? A origem do conceito é o trabalho de 1944 de Raphael Lemkin sobre a regra do eixo na Europa ocupada. Por genocídio, entendemos a destruição de uma nação ou de um grupo étnico. Essa nova palavra, cunhada pelo autor para denotar uma prática antiga em seu desenvolvimento moderno, é feita a partir da antiga palavra grega genos, que é raça ou tribo, e do latim cide, matar, correspondendo assim em sua formação a tais palavras em tiranicídio, homicídio, infanticídio, etc. De um modo geral, o genocídio não significa necessariamente a destruição imediata de uma nação, exceto quando realizada por assassinatos em massa de todos os membros de uma nação. Pretende-se antes significar um plano coordenado, então tem a ideia aqui da intencionalidade, certo? Da arquitetura de um determinado plano, e portanto coordenado de diferentes ações visando a destruição dos fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os próprios grupos. Os objetivos de tal plano seriam a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, língua, sentimentos nacionais, religião e da existência econômica de grupos nacionais.
e a destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo a vida dos indivíduos pertencentes a tais grupos. O genocídio é dirigido contra o grupo nacional como uma entidade. Há essa mentalidade metonímica de ver, portanto, um determinado grupo como uma coisa só, e sendo uma coisa só, se tiver que eliminar, elimina-se todos. E as ações envolvidas são dirigidas contra estes indivíduos participantes do grupo. Aí ele continua dizendo aqui, ó, o Rummel. Isso foi escrito no auge do Holocausto judaico, um caso claro de um regime tentando exterminar todo um grupo, suas contribuições intelectuais, sua cultura e a própria vida de todo o seu povo. Havia uma necessidade imediata, de alguma forma, de conceituar esse horror, e o genocídio fez. Durante o julgamento de Nuremberg, dos criminosos lá da guerra nazista, e na discussão e debate dos pós-guerra sobre como evitar tais mortes no futuro, o termo genocídio tornou-se comumente usado. E em um tempo incrivelmente curto, passou das páginas de Lenkin para o direito internacional. Sim, em 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o genocídio é um crime acertadamente, óbvio, sob o direito internacional que o mundo civilizado condena e pelo qual os princípios e cúmplices são puníveis. Ou seja, aqueles que cometem isso, óbvio. Então, 2 anos depois, a Assembleia Geral tornou isso concreto. Aprovou a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Esse tratado internacional, finalmente assinado pela maioria dos estados, afirma que o genocídio é um crime punível sob a lei internacional e estipula que o significado do genocídio é, vamos lá, qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal. Primeiro, matar membro do grupo. Segundo, causar lesões corporais ou mentais graves a membros do grupo. Terceiro, infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial. Quarto, imposição de medidas destinadas a prevenir os nascimentos no seio do grupo. Quinto, transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Observe que a convenção, continua o Rummel dizendo, é consistente com a definição e elaboração de Lenkin. Relevantemente aqui, a gravidade de ambos é que o genocídio é a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo. Uma maneira de fazer isso é matar membros do grupo, mas também o genocídio inclui a intenção de destruir um grupo no todo, ou em parte por outros meios, mas com a intenção de matar todo. Né? E também, mais ainda, de impedir nascimentos no grupo ou causar sérios danos mentais a estes. Ou seja, por ambas as definições, genocídio não inclui necessariamente matar, porque você pode considerar apenas a natureza, né? As pessoas morrem, então se você quer acabar com um determinado grupo étnico ou religioso, impedindo nascimentos, por exemplo, isso também pode ser considerado genocídio, e aí já não inclui necessariamente matar, tá? Mas de praxe tem isso. Esta tem sido a fonte de muita confusão, inclusive, diz ele. Nos primeiros anos de seu uso, genocídio, o conceito, foi aplicado quase inteiramente ao Holocausto judeu, e em seguida, especialmente por meio do trabalho de estudiosos armênios, ao assassinato em massa de armênios pelo regime dos jovens turcos durante a Primeira Guerra Mundial, conforme descrito, ele fala sobre isso no capítulo 10 da sua obra, na obra Morte pelo Governo. No entanto, os estudiosos cada vez mais percebem que restringir o aspecto matar do conceito àqueles assassinatos em virtude de sua pertença indelével ao grupo nem sequer contabiliza os milhões de pessoas exterminadas pelos nazistas. Como, então, conceituamos o assassinato proposital de manifestantes ou dissidentes pelo governo, a represária a tiros de aldeões inocentes, o espancamento até a morte de camponeses por esconderem arroz ou o bombardeio indiscriminado de civis? Nem tudo pode ser conceituado como genocídio nesses termos. Aí ele pergunta ainda, como conceituamos torturar pessoas até a morte na prisão? Fazê-las trabalhar até a morte em campos de concentração ou deixá-las morrer de fome, quando tal assassinato é feito por vingança, por uma ideologia ou por razões de Estado que nada tem a ver com os grupos sociais a que essas pessoas pertencem. Ou seja, aqui ele está indo muito além do totalitarismo nazista. A gente pode pensar o totalitarismo da União Soviética também aqui, incluído. Como você categoriza isso? Será que só o abominável é o extermínio de uma raça? Óbvio que isto é mais do que abominável, mas também pessoas que foram vitimadas sem necessariamente estarem identificadas com uma determinada etnia. Tem que ser considerado.
Por causa dessas questões, os estudiosos generalizaram o significado de genocídio. Em alguns casos, foi estendido para incluir a morte intencional de pessoas por causa de sua política ou por razões políticas. Então, alguns, de fato, generalizam o conceito de genocídio aqui. Embora isso tenha sido explicitamente excluído na convenção do próprio conceito, certo? Sobre genocídio. Alguns estudiosos também entenderam a definição de genocídio, ou melhor, estenderam essa definição, para cobrir qualquer assassinato em massa pelo governo. Tem gente até que diz que o Bolsonaro cometeu um genocídio, dada sua irresponsabilidade, e para mim, responsabilidade evidente, ele de fato cometeu uma irresponsabilidade na época da compra de vacinas e tal. Mas aí dizer que é genocídio é complicado. Mas enfim, tem quem faça esse tipo de elucubração, né? Só que aí é que tá, né? Uma coisa é morte intencional, outra coisa por responsabilidade. Mas tá ali a questão do dolo, do dolo tem que ser considerada. E qualquer assassinato em massa pelo governo. Alguns até ampliaram o conceito muito mais, como para caracterizar a disseminação, e aí já uso político, né? Caracterizar a disseminação não intencional de doenças para populações indígenas durante a colonização europeia, incluindo a do oeste americano. Aí o Urban vai dizer, olha, tudo isso é confuso. Tanto o aspecto não matar do genocídio, quanto a necessidade de ter um conceito que abranja outros tipos de assassinato do governo, todos os seguintes foram chamados de genocídio. A negação da cultura étnica havaiana pelo sistema de escolas públicas administrado pelos americanos no Havaí, políticas governamentais permitindo que uma raça adote os filhos de outra raça, escravidão africana pelos brancos, apartheid sul-americano, o assassinato de mulheres por homens, que aí você vai usar o que termo? Como é que é mesmo? Feminicídio, né? Assassinato de esquadrões da morte na Guatemala, mortes no Gulag soviético e, claro, o Holocausto judeu. A ligação de todos esses diversos atos ou mortes sob um rótulo criou um problema conceitual agudo que implora pela invenção de novos conceitos para cobrir e limitar-se ao assassinato intencional do governo, que aí seria o democídio. Assim, ele vai citar aqui Barbara Harf, que desenvolveu o conceito de politicídio, e ele também, né, para a morte premeditada de pessoas por um governo por causa de sua política ou por razões políticas. Mas esse novo conceito ainda não é suficiente, uma vez que muitos assassinatos em massa pelo governo também não podem ser rotulados como o trabalho de prisioneiros de guerra, até a morte pelo exército japonês na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou o assassinato de negros africanos que resistiram à escravidão. Já de uso geral, temos o conceito de assassinato em massa, ou chamado massacre. Embora o uso varie, ambos geralmente significam o assassinato intencional e indiscriminado de um grande número de pessoas por agentes do governo, como o tiroteio de manifestantes desarmados pela polícia ou soldados lançando granadas em celas de prisão antes de recuar sob pressão das tropas inimigas. Eles também podem incluir as execuções aleatórias de civis, como nas represálias alemãs contra a sabotagem partidária na Iugoslávia, prisioneiros trabalhando até a morte, como nos campos de mineração soviéticas do Colima, o bombardeio generalizado de cidades como no bombardeio anglo-americano de Hamburgo em 1943, o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, que destruiu 2 cidades inteiras, ou atrocidades cometidas por soldados, como no estupro e pilhagem de Nanquim em 1937 e 1938, durante o qual provavelmente mataram cerca de 200 pessoas. Também temos o conceito de terror aplicado ao assassinato do governo, cujo significado é geralmente o de execução extrajudicial, assassinatos, sequestro ou desaparecimento para sempre de indivíduos que estavam sendo visados. Ou seja, a matança, nesse sentido, é discriminatória. Isso pode ser para exterminar oponentes reais ou potenciais, ou para profilaxia social, como o Alexander Solzhenitsyn caracterizou, né, na sua grande obra, a respeito da eliminação dos indesejáveis em todo o país russo, né, por conta da ação de Stalin. Tal matança também pode ter o propósito de promover o medo entre um povo e assim garantir sua obediência e subserviência. Mas há matança que não se encaixa facilmente em nenhum desses rótulos. Há, por exemplo, assassinatos por quota perpetrados por soviéticos, comunistas, chineses e norte-vietnamitas. Muita gente falando, né, elogiando o Vietnã por ter resistido na guerra contra os Estados Unidos. Não estou defendendo os Estados Unidos, óbvio. Os Estados Unidos também cometeu muitos crimes de guerra. Mas se esqueceram que também no Vietnã muita gente morreu por causa do governo vietnamita? Ó,
Para os comunistas soviéticos e vietnamitas, as agências governamentais ou partidárias ordenavam as unidades subordinadas que matassem um certo número de inimigos do povo, direitistas ou tiranos, e a aplicação precisa da ordem era deixada ao critério dos comunistas soviéticos e vietnamitas, unidades envolvidas. Além disso, milhões de pessoas desperdiçadas em campos de trabalho ou de concentração, não por causa de sua identidade social, suas crenças políticas ou quem eram, mas simplesmente porque atrapalharam, violaram alguma regra draconiana, não expressaram entusiasmo suficiente por conta do regime, ou insultou inocentemente o líder, como colocando em um jornal com a foto de Stalin aparecendo e tal. Ou simplesmente era um corpo necessário para o trabalho, como no caso dos nazistas que agarravam mulheres inocentes, caminhando por uma estrada na Ucrânia e a deportavam para a Alemanha para trabalhos forçados. Assim, de forma aleatória, né? E há centenas de milhares de camponeses que morreram lentamente de doenças, desnutrição, excesso de trabalho e fome no Camboja, quando o Khmer Vermelho, né, os obrigou, sob pena de morte, a trabalhar nos campos coletivizados, expropriando praticamente toda a sua colheita e recusando-lhes assistência médica adequada. Além disso, mesmo quando aplicáveis os conceitos de genocídio, politicídio, assassinato em massa, massacre e terror, se sobrepõem e às vezes são usados de forma intercambiável. Claramente é necessário um conceito que inclua todos os assassinatos intencionais do governo a sangue frio e que seja comparável ao conceito de assassinato por assassinato privado. E também distinguível, no caso, né? A morte de uma pessoa por outra é assassinato, seja porque a vítima era negra ou branca, recusou-se a pagar um empréstimo ou lançou um insulto, enfim. É assassinato se o assassinato foi um ato premeditado ou se a pessoa morreu por causa de um desrespeito imprudente e arbitrário por sua vida. Nesse caso, pode ter dolo ou não. Uma pessoa que atropelou outra por imprudência, obviamente pode ser considerado como assassino. Também não importa se o assassinato é feito para fins morais elevados, por razões altruístas, ou qualquer justificativa a propósito, é assassinato sob o Código Ocidental e a maioria dos outros códigos legais, a menos que oficialmente autorizado pelo governo, como para execução judicial, no caso de uma pessoa condenada à morte em um determinado estado. E também combate militar, né? Se você está em guerra, você não vai ser considerado um assassino, um soldado que está lutando contra outro soldado. Bom, e como crime, o assassinato é limitado, por definição, a tirar a vida de outra pessoa de alguma forma. Essa seria a definição básica. Embora usemos assassinato metaforicamente, como em alguém assassinou, ou assassinando, por exemplo, a linguagem, não é crime de assassinato ferir alguém psicologicamente, roubar seu filho ou roubá-lo de sua cultura. Tá? Você pode usar metaforicamente a palavra assassinato. Assassinou o português. Tá, mas isso é só uma ênfase retórica. Como um conceito análogo para assassinato público, e ele vai dar outros exemplos aqui, que por agentes do governo agindo com autoridade oferece o conceito de democídio, portanto. Sua única raiz é o grego demos, ou povo. A outra é a mesma de genocídio, que vem do latim caedere, matar. Né? O significado necessário e suficiente de democídio é o de morte intencional pelo governo de uma pessoa ou povo desarmado. Ao contrário do conceito de genocídio, ele se restringe ao assassinato intencional e não se estende a tentativas de eliminar culturas, raças ou um povo por outros meios que não sejam matar pessoas. Além disso, o democídio não se limita ao componente matador do genocídio, nem ao politicídio, assassinato em massa ou massacre ou terror. Inclui todos eles e também o que eles excluem, desde que tal assassinato seja um ato intencional, política, processo ou instituição governamental. Em detalhes, o democídio é qualquer ação do governo projetado para matar ou causar a morte de pessoas por causa de sua religião, raça, língua, etnia, origem nacional, classe, política, discurso, ações interpretadas como oposição ao governo ou destruindo a política social ou em virtude de seu relacionamento com essas pessoas, para cumprimento do sistema de cotas ou requisições, na promoção de um sistema de trabalho forçado ou escravidão, por massacre pela imposição de condições de vida letais, visando diretamente não combatentes durante uma guerra ou conflito violento, que causam a morte em virtude de um desrespeito intencional ou conscientemente imprudente e depravado um desrespeito pela vida, o que constitui intencionalidade prática, como em condição de prisão mortal, campo de concentração, trabalho forçado, prisioneiro de guerra ou campo de recrutamento, por experimentos médicos, científicos,
tortura, espancamento também, encorajar ou tolerar o assassinato ou estupro, pilhagem e pilhagem durante o qual as pessoas são mortas, uma fome ou epidemia durante o qual as autoridades governamentais retêm a ajuda ou agem conscientemente de forma a torná-la mais mortal. Então isso é democídio, tá? Morte pela fome, intencional do governo. Deportações e expulsões forçadas causando mortes. Com as seguintes qualificações e esclarecimentos. Governo inclui governança de fato, como de Partido Comunista da República Popular da China, ou por um exército rebelde ou senhor da guerra sobre uma região e população que conquistou, como pelo breve governo dos turcos muçulmanos, República Turquestão Oriental, sobre parte da província de Xinjiang. Enfim, ações de governo compreendem ações oficiais ou autoritárias de funcionários do governo, incluindo policiais, militares ou serviços secretos, ou tais ações não governamentais, por exemplo, por bandidos, grupos de pressão ou sociedades secretas, recebendo aprovação, ajuda ou aceitação do governo. A cláusula 1.1 inclui, portanto, por exemplo, atacar diretamente não combatentes durante uma guerra ou conflito violento por ódio ou vingança, ou para despovoar uma região inimiga, ou aterrorizar ou forçar a população a pedir a rendição. Isso envolveria, entre outras coisas, bombardeios ou bombardeios urbanos indiscriminados ou bloqueios que causem fome em massa. Relação com essas pessoas inclui seus parentes, colegas de trabalho, professores e alunos. Massacre inclui o assassinato em massa de prisioneiros de guerra ou de rebeldes capturados. Sistema de cotas, entre aspas, inclui a seleção aleatória de pessoas para a execução a fim de cumprir uma cota ou prendendo pessoas de acordo com uma cota, algumas das quais são então executadas. Sistema de requisição inclui retirar dos componentes os agricultores todos os seus alimentos e produtos. Ali vai citando aqui tudo, né? A tabela 2.1, ele vai mostrar essa tabela aqui no artigo, ou no capítulo, enfim. Deixa eu dar uma olhada nela. Ó, tabela 2.1 dá uma visão geral desse conceito em relação a outros conceitos mencionados acima, colocando-os no contexto das fontes democidas da morte em massa. Democídio pretende definir o assassinato pelo governo, como o conceito de assassinato define o assassinato individual na sociedade doméstica. Então, o que é democídio em linhas gerais? Assim como o assassinato se define como um assassinato individual na sociedade doméstica, democídio significa o assassinato pelo governo de sua própria população. Ponto. De uma forma geral. Aqui a intencionalidade, premeditação, digamos assim, é crítica. Isso também inclui a intencionalidade prática. Se um governo causa mortes por meio de uma indiferença imprudente e depravada pelas vidas humanas, as mortes foram como se fossem intencionais. Se por negligência uma mãe deixa seu bebê morrer de desnutrição, isso é assassinato. Aí ficou ruim pro Bolsonaro, né, nessa coisa da pandemia aí, né? Considerando a sua imprudência de fato. Se prendermos uma menina em nossa casa, forçá-la a fazer um trabalho exaustivo durante todo o dia, nem mesmo minimamente alimentá-la e vesti-la, e vê-la morrer gradualmente um pouco a cada dia sem ajudá-la, sem que você sequer tenha tocado nela, mas está mantendo cativa, então sua morte inevitável não é apenas nossa culpa, mas nossa intenção deliberada, né? É assassinato. Da mesma forma, por exemplo, enquanto o governo soviético transportava prisioneiros políticos à força para campos de trabalho, centenas de milhares deles morreram nas mãos de criminosos ou guardas, ou de calor frio e comida e água inadequadas. Tá vendo os defensores de Stalin aqui, né, aplaudindo isso. Embora não intencional, na verdade isso privou o regime de seu trabalho. As mortes ainda eram assassinatos públicos, óbvio, foi democídio. Além disso, quando conceitualmente não há um análogo doméstico claro para assassinato, como no bombardeio indiscriminado de áreas urbanas, tentei seguir, segundo o Rumi falando aqui, as convenções de protocolos de Genebra. Matar pessoas indefesas em tempos de guerra ou ação militar em violação a esses acordos internacionais é uma violação do direito internacional, que eles codificam como crime e é ipso facto democídio, sim. Portanto, a detenção forçada de prisioneiros de guerra em condições que causam sua morte é democídio, assim como a morte causada por experimentos médicos neles, pior ainda. Né? Bombardear, você lembra daquela coisa do Guantánamo, e toda a polêmica que se envolveu. Bom, se de fato ali havia uma condição precária, forçando prisioneiros de guerra a condições degradantes, no sentido de torturas e tudo mais, isso é democídio, sim, né? Ali continua, assim como a remoção forçada de todos os alimentos em áreas ocupadas, causando assim a morte dos habitantes por fome,
Da mesma forma, os bloqueios de alimentos que causam a morte indiscriminada de civis são democídio, como foi o bloqueio amplamente britânico das potências centrais durante e após a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho que ser absolutamente claro sobre isso, já que tanto acontece em tempos de guerra quanto em tempos de paz. O assassinato relacionado à guerra por forças militares que os acordos e tratados internacionais proíbem, direta ou implicitamente, é democídio. Quer as partes sejam signatárias ou não. Assim, a morte de civis durante o bombardeio de fábricas de munição na Segunda Guerra Mundial não é democídio. Nos termos, ele está colocando ali, pela consideração da acidentalidade envolvida. Tá? Vamos considerar que não havia intenção de matá-lo. Também não é a morte de civis quando, devido a erros de navegação ou de bombardeio, ou mau funcionamento de equipamentos, bombas caem em uma escola ou hospital, a menos que esteja claro que o bombardeio foi realizado de forma imprudente, apesar do alto risco para tais edifícios civis. Eu poderia considerar, por exemplo, o que Israel faz quando responde os ataques do Hamas. E, por consequência disso, algum inocente morre, porque o Hamas usa escudos humanos, né, civis. Isso que Israel faz é democídio? Apesar que está matando outra população, né? Não é seu próprio povo, mas podemos considerar isso dessa maneira? Ele está dizendo que não, no sentido de que não tenha sido considerado uma imprudência. Se Israel foi imprudente em determinado ataque de maneira clara e efetiva, aí sim, isso incorre em condenação internacional. Mas do contrário, deve-se verificar caso a caso. A morte de civis também não ocorre em um fogo cruzado entre soldados inimigos ou civis mortos enquanto ajudavam voluntariamente as tropas a transportar suprimentos ou armas. Se for involuntário, difícil caracterizar dessa forma democídio. Raramente é fácil fazer essas distinções, mas o objetivo aqui deve ser claro. Eu discrimino, diz ele, entre democídio em tempo de guerra e mortes na guerra. Os últimos são aqueles dos militares e civis da batalha ou doenças relacionadas à batalha e fome. Os primeiros são aquelas vítimas que podem incluir militares, como quando prisioneiros de guerra são massacrados. De assassinatos em tempo de guerra, proibidos internacionalmente o que pode ser chamado de crime de guerra ou crimes contra a humanidade. E então o bombardeio americano de Tóquio ou o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki durante a Guerra Mundial seria genocídio? Democídio? Bom, recentemente recebi uma carta de um colega que estava aflito por eu considerar as mortes em ataques como o democídio americano. Eu discuto isso até certo ponto em estatísticas de democídio, mas aqui posso observar que este foi um bombardeio civil indiscriminado e, portanto, seria ilegal pelo artigo 48 do Protocolo 1 da Convenção de Genebra. Aí ele citou o artigo aqui, em via de ver esse ataque americano como um democídio. Ele diz assim o artigo: a fim de garantir o respeito e a proteção da população civil e dos bens civis, as partes em conflito devem sempre distinguir entre a população civil e os combatentes, e entre os bens civis e os objetivos militares, e, portanto, devem dirigir suas operações apenas contra objetivos militares. Ora, é óbvio que o que os Estados Unidos fez num ataque com bombas atômicas não considerava isso. E, portanto, eles sim cometeram democídio, sim. Tá? Aí o artigo 5.1, citado pelo Rummel, torna o significado disso mais específico. Ataques indiscriminados são proibidos. Ataques indiscriminados são, primeiro, aqueles que não são dirigidos a um objetivo militar específico. E não me venham com argumento de utilitarismo, hein? Com essa história de, para um bem maior a gente acabou com a guerra, usando as bombas atômicas. Então, quer dizer, você sacrificou um monte de gente para um bem maior. Mas eles aceitaram ser sacrificados? Pergunta. Ataques indiscriminados são proibidos. Ataques indiscriminados são aqueles que não são dirigidos a um objetivo militar específico. 2. Aquelas que empregam um método ou meio de combate que não pode ser direcionado a um objetivo militar específico. 3. Aqueles que empregam um método ou meio de combate cujos efeitos não podem ser limitados conforme exigido por este protocolo e, consequentemente, em cada um destes casos, são de natureza a atingir alvos militares e civis ou bens civis indistintamente. E ainda mais especificamente, ele cita aqui, entre outros, os seguintes tipos de ataque devem ser considerados indiscriminados. Um ataque por bombardeio, por qualquer método ou meio que trate como um único objetivo militar um número de objetivos militares claramente separados e distintos, localizados em uma cidade, vila ou área contendo uma concentração semelhante de civis e bens civis. O que mais tinha era civil em Hiroshima e Nagasaki. Bom, aí ele vai dizer aqui, juntando tudo isso, ao longo desse livro,
Uma morte constitui democídio se for o assassinato intencional de uma pessoa desarmada ou desarmada por agentes do governo agindo em sua capacidade autoritária e de acordo com a política do governo ou alto comando, como no gazeamento nazista contra os judeus. Também é democídio se essas mortes forem o resultado de tais ações governamentais autoritárias realizadas com um desrespeito imprudente e arbitrário pelas vidas das pessoas afetadas, como colocar pessoas em campos de concentração nos quais o trabalho forçado e as rações de fome eram tais que causavam a morte do recluso, como nos campos de concentração soviéticos. É democídio se o governo promoveu ou fez vista grossa para essas mortes, mesmo que fossem assassinatos cometidos. Aí a gente pode colocar o mundo todo condenado, né? Porque praticamente todos os países fizeram vista grossa ao genocídio lá em Ruanda, em 1994. Né? Bom, aí ele coloca que, mesmo que fossem assassinatos cometidos não oficialmente, ou por grupos privados, como por esquadrões de morte na Guatemala ou em El Salvador. E essas mortes também podem ser democídio se altos funcionários do governo propositalmente permitirem que continuem as condições que estavam causando mortes em massa e não emitirem nenhum aviso público, como nas fontes etíopes da década de 1970. Todas as execuções extrajudiciais ou sumárias constituem democídio. Mesmo as execuções judiciais podem ser democídio, como nos julgamentos soviéticos do final da década de 1930. Execuções judiciais por crimes internacionalmente considerados triviais ou não patrimoniais, como de camponeses catando grãos na beira da roça de um coletivo de trabalhador por contar uma piada contra o governo, né? Ser perseguido, que no Brasil está quase isso, né? Exageros à parte, né? Contra o governo essa pessoa sofrer, ou de engenheiro por erro de cálculo, também são democídios. Todas as execuções extrajudiciais ou sumárias constituem democídio. Aí ele fala assim, descobri que na grande maioria dos eventos e episódios o democídio é inequívoco. Quando sob o comando de autoridades superiores, os soldados forçam os aldeões a entrarem em um campo e depois metralham. Bom, não deve haver dúvida sobre essa definição aqui. Quando um grupo armado pelo governo para esse fim expulsa professores e alunos de sua escola, alinha os de uma determinada tribo e os fuzila, certamente é democídio. Quando todos os gêneros alimentícios são sistematicamente removidos de uma região pelas autoridades governamentais e um bloqueio de alimentos é colocado em prática, as mortes resultantes deve ser democídio. É triste dizer, mas a maioria dos casos de assassinato pelo governo neste século é tão clara. O número de mortes será nebuloso para muitos desses casos. Os perpetradores e a intenção, infelizmente, não. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.